Olá, saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Meus amados amigos, nos dias atuais, vemos sinais, ou seja, à nossa volta, vemos sinais da volta de Cristo. Observem, meus queridos, tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nação contra nação, reino contra reino, fome em alguns países, terremotos em vários lugares, não é verdade? Dê uma olhada, perceba o que está escrito lá em Mateus capítulo 24, versículo 7. São as palavras do Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, temos que ter um olho, ou seja, temos que ter olhos e observar tudo isso que está acontecendo, dar uma olhada com os olhos espirituais. Estamos presenciando a olho nu a todo tempo homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, enfim, meus queridos, essas são as características que vemos ao nosso redor. Essa má conduta, essa má característica são sinais da volta do Senhor. Guerra e rumores de guerra. Só você olhar os noticiários, meus queridos, por isso que o nosso textuário em Mateus capítulo 24, versículo 12, a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Essas são as características, meus queridos, de Satanás. Ou seja, primeiro, esfriar o nosso amor por Deus. Segundo, Satanás, meus queridos, ele tenta nos esfriar espiritualmente. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Terceiro, ele tenta fazer-nos desistir do quê? De agradar a Deus, de realizar a sua vontade. Meus irmãos, o inimigo sabe que se for bem sucedido, ou seja, em levar-nos a priorizar outras coisas como família, necessidade, desejos, ou seja, um emprego, ou seja, ele conquistará espaço na nossa vida. Meus queridos amigos, eu não estou dizendo aqui que não devemos priorizar nossa família, temos que priorizar sim, mas o inimigo, ele vai usar esse espaço, ou seja, o inimigo usará o quê? Como base para avançar em seu ataque. É por isso, meus amigos, que o nosso amor, o seu amor por Deus, deve ser o quê? A força motivadora de nossas vidas, de sua vida. Amém? Meus queridos, não podemos servir a Deus com o coração dividido. Está escrito, temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente. Ou seja, meus queridos, amar a Deus com todo o nosso coração, acima de todas as coisas, com toda a nossa força. Meus queridos, posso ir mais longe. Temos que ir amar a Deus muito mais do que a nós mesmos ou do que a nossa família. É um mandamento, ou seja, amar a Deus. Meus amados amigos, o nosso textuário deixa bem claro que somos advertidos por esse texto, ou seja, nos últimos dias, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Palavra do Senhor Jesus. Ou seja, meus queridos, homens egoístas, amantes dos prazeres deste mundo, do que ser amigo de Deus. Meus amados, estamos vivendo esses dias o espírito de quê? De egoísmo, espírito de arrogância, espírito de lascívia, de cobiça. Meus queridos, o ser humano, ele passa a vida buscando o quê? Satisfazer os prazeres carnais, os prazeres desse mundo, querendo autorrealização, ou seja, meus queridos, fazendo do ego, ou seja, o seu próprio Deus. O amor ao mundo, meus queridos, faz com que o amor por Deus se esfrie. E, meus amados irmãos, infelizmente, a igreja, ou seja, tem algumas igrejas, ou seja, parte dela, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu também sou a igreja, eu também faço parte de uma igreja, e, meus queridos, estão repletas, ou seja, de cristãos que dedicam a maior parte, ou seja, de seu tempo, ou seja, de suas energias a si mesmo. E, meus queridos, resta pouco tempo, muito pouco tempo para Deus. Por isso, meus queridos, que o amor de muitos estão se esfriando, porque eles se preocupam mais consigo mesmo do que com a obra de Deus, do que com as coisas de lá do alto. Meus queridos, não se engane com as mentiras do diabo. É esse convite que eu faço a vocês. Não se engane. Lá em 1 João capítulo 2, 15 e 16 diz assim: é impossível amar o mundo e seus prazeres e também amar a Deus. Meus queridos, ou seja, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus amados amigos, a cobiça dos olhos, ou seja, a ostentação de bens materiais, ou seja, não provém do Pai, ou seja, mais do mundo,
E, meus queridos, a estratégia do inimigo, a estratégia de Satanás é encher o nosso coração, a nossa mente com o conceito do mundo, conceito esse, meus queridos, para que adormecemos espiritualmente, conceito esse que não sejamos sensíveis à voz de Deus, conceito esse, meus queridos, deixarmos de perceber o plano e o propósito de Deus para nossas vidas. É isso que o inimigo faz. Meus queridos, o inimigo ele trabalha para esfriar o nosso amor por Deus, ou seja, pelas Escrituras. Não deixe isso acontecer. Assim ele terá, meus queridos, o inimigo terá espaço e terá brecha, ou seja, em nossas vidas, por onde ele vai se infiltrar para finalmente ele nos derrotarmos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde você estiver, fale com todo o seu coração, está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou deixar brecha para o inimigo se infiltrar e querer me derrubar. Diga isso para você mesmo, diga, está repreendido em nome de Jesus. Meus amados, desperta do sono. A palavra de Deus diz, desperta tu que dormes. Precisamos, meus queridos, resistir, ficar firmes contra o poder do inimigo. Ou seja, meus irmãos, quer contra-atacar, ou seja, as estratégias do inimigo? É simples, meus queridos, mantendo o pensamento lá nas coisas do alto, renovem o seu amor por Deus, como Jackson. Aceitando Jesus, aqueles que já aceitaram, permaneça firme e constante, continue. O dia da volta de Jesus, meus queridos, não sabemos, mas a palavra de Deus nos orienta ao preparo, ou seja, à vigilância, ser prudente, ser alertas, atento, porque, meus queridos, ele virá, o Senhor Jesus, ele virá. A hora a gente não sabe, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas que ele vem. A palavra de Deus diz que o Jesus ele vem como ladrão, e a Bíblia diz que só quem sabe é o Pai, o todo Criador. Nem o próprio Jesus sabe, nem os anjos sabem, só Deus que sabe a hora e o dia que Jesus vai vir a essa terra, buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Vai ser num abrir e piscar de olhos. O dia do Senhor Jesus, não sabemos o dia que ele vai arrebatar a sua igreja, mas haverá, meus queridos, no céu um sinal. A palavra de Deus diz, das trombetas de Deus, ou seja, serão tocadas uma por vez por 7 anjos, e após soar as suas trombetas, ou seja, com a quebra do 7º selo, oh glória a Deus, será o que? A reunião geral dos seus fiéis, ou seja, meus amigos, os falecidos, os vivos, ou seja, vão ser ressuscitados, vão ser reavivados, e estaremos naquele grande dia com o Pai. Eu vou deixar uma reflexão para vocês, 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, um dever de casa para vocês, para não ficar nas minhas palavras. E até lá, meus queridos, tem 3 ordens que Jesus deixou aos discípulos e podemos tomar para nossas vidas no dia de hoje. 3 ordens de Jesus para nossas vidas. Vinde, ficai e ide. A palavra de Deus diz em Mateus 11, versículo 28, diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ficai em Jerusalém até ser revestido do poder, oh glória. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem for batizado será salvo, quem não for será condenado. Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas que Jesus vem, ele vem. Temos que estar preparados, temos que estar prudentes, temos que estar atentos para a volta do Senhor Jesus. Estamos vendo aí o amor de muitos se esfriando. Meus amados amigos, vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes. Minha oração para que vocês neste momento é que vocês, aqueles que não aceitaram Jesus, que venham aceitar, que ainda há tempo. Vocês que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, continuem, fiquem firmes e constantes em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço.